Olá pessoal, então dando sequência à nossa resolução de treliça e ao curso de F2, vamos desenhar essa estrutura aqui no F2 para que vocês também possam comparar com os resultados feitos manualmente. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem duas opções, como já visto, usar o grid e o snap. No entanto, aqui a gente tem barras inclinadas. Eu prefiro particularmente nessa situação aplicar o uso do teclado. Dá para fazer por aqui também? Dá, mas em algumas estruturas com dimensões mais quebradas, dificulta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai desenhar barras e vai habilitar o teclado e aí vai colocar para desenhar nossas barrinhas. Então, primeiro ponto X e Y, 0, vai ser o nosso ponto A. Depois, o segundo ponto, vamos desenhar o ponto D. Então vai ser 6 metros em X, 0 metros em Y. Aplicamos, temos aqui o ponto A e aqui o ponto D. Agora, partindo novamente do ponto A, a gente vai colocar 0 em X, 0, tudo 0. E aí, então, primeiro ponto, ponto A, 0x, 0y. Segundo ponto, vamos desenhar o ponto B, a barra AB, então. Vamos ter 3 metros em X, a gente consegue ver ali, e 4 metros em Y. Então, aplicamos, temos aqui o nó B. Agora, o nó B vai ser o nosso primeiro ponto. Então, ele vai ser 3 metros em X, 4 metros em Y. E o segundo ponto vai ser o C. Então, a gente vai desenhar a barra BC. Fazendo isso, a gente vai ter 6 metros em X e 4 metros em Y. Então, temos aqui a nossa barra BC. Agora, vamos fazer a ligação da barra C ao ponto D. Então, a barra CD. 6 metros e 4 metros é o plano, o sistema cartesiano do nó C. E o nó dele vai estar em 6 metros em X e 0 metros em Y. Então, ligamos. O que a gente fez aqui para simplificar a leitura e vocês fazerem de qualquer estrutura? A gente imaginou um sistema cartesiano, sendo que o eixo Y está no ponto A e o eixo X partindo do ponto A aqui. Então, o ponto 0, 0 é o ponto A. E a partir daí a gente foi locando os pontos e ligando com barras. Agora, o ponto D vai ser o nosso ponto 0, o ponto original, ponto inicial. Então, 6 metros e 0 em Y. E o ponto B vai ser o segundo. Então, vai ser 3 metros em X e 4 metros em Y. A gente só vai ligando. Onde está o ponto que eu quero de origem, onde está o ponto que eu quero de destino. Aqui eu coloquei uma barra para mais, sem querer, dei um OK. Agora, temos a nossa treliça com as mesmas dimensões da apresentada na figura. Vamos colocar cota. Para colocar cota, não precisamos deixar habilitado o teclado. Basta habilitar a cota aqui. E aí o cursor mesmo vai fazer a dimensão. 4 metros em Y. 6 metros o total. 3 metros até metade aqui. Então, vou deletar as cotas para deixar bem clean a nossa estrutura. E aí vamos colocar as reações de apoio. No ponto A temos uma reação de primeiro gênero. Então, presa apenas em Y. Ok. No ponto C, temos uma reação de segundo gênero. Posso colocar assim, está certo. Vai dar a resposta adequada. Mas, para deixar igual a do livro, para deixar bonitinho, a gente vai virar ela. Vamos ver se 90 graus funciona. 90 graus funcionou. Se não der, eu vou testando. 90, 180, 270, 135, até ficar do jeito que eu quero. Ok. Agora, eu vou colocar as solicitações. Temos uma solicitação aqui de 400 newtons. Então, eu vou colocar menos 400, porque está para baixo. O nome dela, qualquer nome, e aqui aplico força em Y, menos 400 newtons, aplicado. Aqui no ponto D, vou criar uma outra de 600 newtons em X. Então, positivo porque está para a direita, mesma convenção que a gente utiliza. Ela ficou no outro lado do nó, não tem problema nenhum. Não muda nada na nossa resposta, vai ficar assim. Agora a gente vai aplicar as propriedades do material. Como a gente não está calculando deformação, tanto faz o material que a gente vai utilizar. Então, a gente vai colocar aqui um material genérico. Aplico em tudo. Ou seleciono toda a minha estrutura e aplico nela. Aplicar aos materiais selecionados.
Momento de inércia, propriedades da seção geométrica. Vou deixar uma viga retangular, porque tem menos coisa para preencher. Tanto faz, não vai influenciar nos nossos resultados. Como é que eu sei que não preciso me preocupar com as propriedades de altura e base que não vai influenciar nas minhas reações de apoio e nos meus esforços internos? Porque eu sei fazer o cálculo manual. Aí está uma das importâncias de saber fazer cálculo manual, de saber como é que é o cálculo raiz. Por quê? Sabendo o roteiro, mesmo não tendo feito o cálculo, eu sei usar o software. Eu sei o que vai influenciar nos meus resultados e o que não vai influenciar. Simplesmente porque no cálculo manual não interferiu em nada a altura, base, seção geométrica da minha estrutura nos esforços internos e externos. Então, eu posso fazer de maneira genérica aqui no software com total confiança de que eu vou chegar na resposta correta. Então, vou colocar 200 e 200. Aplico em tudo. Vou pedir para ele gerar o diagrama. Ele vai acusar a mensagem de aviso para salvar. Ele vai pedir para eu salvar. Então, teste. E aí, gerou o diagrama. Ó. Esforço normal. Chegamos próximo do que a gente calculou manualmente. E ele deu cortante e momento fletor. As treliças, na teoria, no cálculo manual, a gente não considera momento fletor. Então, o que a gente tem que fazer na hora de lançar no F2? Por que o cálculo não fechou? A gente equilibrou só em x e y. Lembrem que a gente não equilibrou em relação a momento. Para isso, a gente tem que rotular todos os nossos nós. Então, tem que selecionar nó por nó, vir aqui em liberar rotação e aplicar a rótula. Nó por nó. É assim que a gente faz o cálculo manual. Como a gente quer comparar o nosso cálculo manual com o modelo feito no software, mais uma vez a importância de saber fazer cálculo manual. Eu estou considerando rotação livre no nó, então estou considerando preso por pino. Se fosse solda, não funcionaria dessa maneira, por exemplo. Mas a diferença está bem pequena. Ó. Antes tinha dado 248, agora deu 250. 749, deu 750. E aí, momento zero, porque está tudo liberado o giro. Seria como se eu tivesse colocado um pino ali, né, uma rótula. Cortante zero. E aí, consegui fechar. Quero que ele mostre as minhas reações de apoio. 200 para baixo, 600 para a esquerda, 600 para cima. E aí aqui, exatamente igual a resposta que a gente fez no cálculo manual, que está no vídeo anterior. Ó. Compressão, tração, tração, compressão, compressão. Olhando para o sinal e para a intensidade, eu já sei o que o meu exercício está passando de informação.